Quando você olha para o céu e vê uma ave voando lá no alto, indo para longe, você já se perguntou para onde ela está indo? Como os animais decidem para onde eles vão? O que faz eles preferirem ou escolherem se movimentar para algum lugar e abandonar outro? Quais são os critérios que são decisivos para o animal se instalar em um local por anos e em outro local ficar por apenas alguns minutos? Bom, eu sou o Bruno, sou estudante de Biociências da Universidade de São Paulo e eu quero responder algumas dessas perguntas. Esse é o Asas da Caatinga, uma série de vídeos em parceria com o Laboratório de Ecologia de Movimento, aqui do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nessa série você vai entender o que é a ecologia do movimento, por que essa área emergente é tão importante e quais são as aplicações práticas que estão acontecendo agora nos biomas mais biodiversos do nosso planeta, a Caatinga. A ecologia do movimento é uma área de pesquisa que busca entender como o movimento está associado, na escala individual e populacional, à aquisição de recursos e sobrevivência dos animais. Ela busca descrever quantitativamente quais são os padrões de movimentação, quais fatores influenciam essa movimentação e quais impactos essa movimentação pode gerar no ambiente. Por que se mover? Para onde se mover? E como se movimentar? Essas são algumas perguntas que a gente tenta responder. Os mecanismos de movimento são diversos entre as formas de vida. Micro-organismos, plantas e animais se movem de maneiras diferentes, seja ativamente, passivamente, de forma local ou em trânsito para novas áreas de vida e conquista de novos territórios. A mudança na localização espacial do indivíduo ao longo do tempo é uma característica fundamental da vida, impulsionada por processos que atuam em múltiplas escalas espaciais e temporais. O movimento desempenha um papel super importante na determinação do destino dos indivíduos, mas também na estrutura e na dinâmica de populações, comunidades e ecossistemas inteiros, e na evolução e diversidade da vida. A fragmentação de hábitats causada pelo homem, a mudança no padrão de uso da terra e no clima e a introdução de novas espécies exóticas ressaltam ainda mais a importância desse vínculo entre os padrões de movimento e as mudanças ambientais. E apesar de ser estudada há muito tempo, a ecologia do movimento passa por uma verdadeira revolução graças ao avanço de novas tecnologias que nos permitem adquirir dados de mais qualidade e fazer análises mais minuciosas e mais finas, com muito mais precisão, de como se dá o movimento dos animais nas mais diversas escalas. Entre essas novas tecnologias, nós temos aparelhos de GPS adaptados a ter o menor peso possível e interferir muito pouco na qualidade de vida dos animais e, ao mesmo tempo, entregar dados de muita confiabilidade. Tecnologias de sensoriamento remoto que, por meio de radiotransmissores, permitem a coleta de dados a longas distâncias. E, com certeza, o aumento da capacidade computacional, que permite com que mais dados sejam coletados e análises mais robustas sejam feitas, além da criação de novos bancos de dados, onde os pesquisadores do mundo todo podem coletar suas informações, disponibilizá-las publicamente e assim construirmos pesquisas cada vez mais integradas e com quantidade de dados cada vez maiores. E nesse contexto surgiu o Ecomove, o Laboratório de Ecologia do Movimento do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. A pesquisa do Laboratório de Ecologia do Movimento combina o estudo da ecologia animal, o comportamento e o movimento, como eles são moldados pelo ambiente e as suas aplicações para a conservação e resolução de conflitos entre humanos e a vida selvagem. O laboratório é coordenado pelo professor e pesquisador Francisco Veróes Denis e é composto por pesquisadores na graduação, pós-graduação e de pós-doutorado. Além disso, o laboratório conta com diversas colaborações, tanto no Brasil quanto fora dele. O Laboratório de Ecologia de Movimento do Instituto de Biociências da USP trabalha principalmente com as aves como organismo modelo, em especial com dois grupos extremamente importantes para a conservação da biodiversidade na Caatinga brasileira e com padrões de movimento muito interessantes, os urubus e a arara azul de Lear.
A arara azul de Lear é uma espécie endêmica, ou seja, ela só acontece em uma região muito específica, e em nenhum outro lugar do mundo. No caso, a caatinga baiana. Ela é considerada uma espécie ameaçada de extinção, com uma população muito reduzida, em torno de 2 mil indivíduos, e extremamente afetada pelo comércio ilegal de aves e pela destruição de habitat, que tem sido alterado e intensamente modificado nos últimos anos. Na Caatinga também existem 4 espécies de urubus que são importantes para nós. O urubu-rei, Sarcorampus papa, o urubu de cabeça preta, Coragyptus atratus, o urubu de cabeça vermelha, Cathartes aurea, e o urubu de cabeça amarela, Cathartes burrovianus. Essas espécies de urubu são um modelo perfeito para a gente entender algumas questões relacionadas à ecologia fundamental de aves carniceiras obrigatórias, ou seja, que só se alimentam de carniças ou animais mortos, aos serviços ecossistêmicos que esse tipo de ave presta, aos conflitos com humanos e também o planejamento para a conservação da biodiversidade. Além dos animais da Caatinga, tem alguns poucos animais, que ainda é uma vertente inicial da nossa linha de pesquisa, que trabalha com os urubus aqui na cidade de São Paulo mesmo, aqui na região urbana. Então a gente conseguiu capturar alguns animais aqui na própria cidade universitária, outros aqui pela região, de novo com parceria com o Semacais, fazendo a soltura, acoplando esse aparelho, e aí investigar um pouco do comportamento dessa fauna em regiões urbanas. Esse é o Júlio, estudante de Ciências Biológicas e técnico do Ecomove. Eu o convidei para explicar um pouco sobre os equipamentos que são utilizados em campo e como eles são utilizados na prática no monitoramento de animais. Isso aqui a gente chama de biologger, né? É um tag, é um aparelho multissensorial, então tem vários sensores dentro desse aparelho. E aí a partir disso a gente consegue tirar várias informações, como por exemplo GPS, acelerometria, a direção dele com relação ao norte magnético, né? Então como se fosse uma bússola, além de várias outras medidas que estão acopladas na base de dados que a gente utiliza, que é o MoveBank. Então a gente consegue pegar informações também territoriais, então por exemplo, a altura que ele está, algumas características do relevo, topografia, coisas do tipo. E tudo isso gasta bateria, né? Claro. Então a gente não quer que esses dados sejam obtidos por um curto período de tempo. Então para a gente conseguir fazer com que isso se estenda, tem uma placa solar grande, e aí com isso permite que a bateria recarregue. Então enquanto o animal estiver voando e isso daqui estiver descoberto, tiver acesso à luz, vai recarregando e aí consegue tirar informações em todo esse tempo. E é um aparelho que também é inteligente. Quando a carga está alta da bateria, ele entra num modo que a gente chama de super mode, que ele consegue pegar informações basicamente a todo segundo. Então muitas informações dá uma análise precisa do comportamento de voo do animal. Então é um estudo de outro espectro. E como que a gente acopla isso no animal, né? Em outros casos, por exemplo, em mamíferos grandes, normalmente pode ser utilizado coleira, o que acontece muito com onça. Em estudos com anta também é feita uma coleira, que aí fica o aparelho preso ali. A gente não pode fazer isso com as aves, porque isso vai atrapalhar muito o dia a dia delas e isso vai incomodar, vai tirar um pouco da naturalidade do comportamento, né? Então a gente usa esse método aqui, que é chamado de leg loop harness. É como se fosse uma tanga que passa nas duas pernas, passa por aqui e passa pela asa. Então no fim acaba ficando bem no meio das costas dela. O limite de peso para esse aparelho aqui é de no máximo 5% do peso do animal, o que é tranquilo no nosso caso, já que esses aparelhos, contando tudo isso que é feito para acoplar no animal, pesa cerca de 45 gramas, o que é menos de 5% dos animais que a gente trabalha. Cada tagzinho desse tem um código, né, que a partir dele a gente consegue identificar, e aqui eles estão desativados. Ele é ativado a partir de um sensor magnético, que tem aqui do lado, ó, Magnet Trigger. Então a gente raspa aqui do lado e ele liga, inicia, e a partir daí ele consegue fazer a captura dos dados. Então a gente consegue também regular nele, na hora que mexe na base station, que é o aparelho principal, a frequência desses dados. Então o quão mais sensível ou menos sensível vai estar o sensor. A gente pode regular desde dados em questão de segundos até mesmo dados por dia. Então a gente consegue ter toda essa maleabilidade, escolher o quão focado vai ser o nosso trabalho. Outro aparelho que a gente utiliza também nas nossas pesquisas, não tem sido a nossa maior frente, mas também é importante no nosso trabalho, é a câmera trap. Essa daqui é um pouco mais famosa, mais utilizada em várias áreas dentro da ciência. E aí, como que a gente utiliza ela, né? Aqui está ela fechada. A gente abre, liga ela e consegue configurar. Também, se vai tirar fotos, se vai fazer vídeo, quantas fotos vai fazer, tudo isso a gente consegue arrumar por aqui, depois de ligar ela e beleza, arrumou, fecha,
e aí prende ela no lugar, deixa ela fixa, apontando para onde a gente vai imaginar que vai acontecer a interação ou para onde o animal vai passar. Tudo isso a gente já planeja antes de fazer da maneira mais natural possível, né? Para o animal não ter o estranhamento. E a gente sobe também em outra plataforma que chama Wildlife Insights. Identifica a espécie que você está encontrando na câmera trap, então ajuda muito no nosso trabalho também. Então aqui a gente tem a antena de rádio, que vai permitir que a gente consiga pegar com uma maior distância também, pegar bem o sinal. E aqui é o receptor de rádio, então aqui a gente consegue saber qual frequência que está mandando o sinal e, de novo, regular a precisão. O volume que vai sair aqui, o quão perto tá, a gente vai conseguir regular por aqui. Então é importante a gente usar essa antena acoplada ao receptor junto com a base station para fazer o seguinte: a antena vai me dar a direção que o sinal está vindo e pegar melhor do que essa anteninha aqui que vem com o rádio. Então, depois com isso aqui a gente consegue identificar qual frequência que está vindo, procurar por frequências diferentes. Aqui a gente faz o controle, a parte da inteligência, né? E por fim a base station, que não está aqui no momento, mas é o aparelho no qual a gente vai fazer o download desses dados. Então a gente consegue extrair a informação estando na região, estando ali dentro do campo de cobertura. A gente consegue fazer o download dos dados, isso fica salvo na base station, e a partir daí a gente consegue extrair e trabalhar com isso no computador. Aparece uma tabela lá, uma tabela base, e aí a gente consegue trabalhar a partir dos dados que a gente fez essa recaptura. Sempre da informação, a gente não vai atrás de recapturar o animal, a gente vai atrás de pegar o sinal que tá vindo a partir do aparelho que está acoplado no animal. No próximo episódio, você vai conhecer a incrível ecologia dos urubus e como essas poderosas aves cumprem funções importantíssimas nos ecossistemas, auxiliando na ciclagem de nutrientes, com adaptações morfológicas e fisiológicas incríveis.